Oi pessoal, é uma alegria para a gente estar aqui inaugurando a nossa participação no AgroConnection para falar sobre mercados agrícolas com vocês. Fala amigos e amigas do AgroConnection, como vocês estão? Vamos lá! A ideia aqui dos nossos vídeos é ser muito mais um bate-papo para a gente trazer para vocês os principais fatores que estão afetando o mercado de milho e soja nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, trazer um pouco do tom dos relatórios do USDA sobre o balanço de oferta e demanda e também trazer um pouco das principais notícias sobre mercados agrícolas. Mas antes, roda a vinheta! Eu sou a Isadora Betley, eu sou formada em Economia e Agronomia pela Exalc USP. Eu tive passagens aí em duas empresas americanas, uma Monsanto, de biotecnologia, depois foi comprada pela alemã Bayer. Eu atuei com produtores de milho semente na área de compras e também pela Cargill, uma trade em que eu atuava no mercado interno com o complexo soja, então farelo de soja, óleo de soja e biodiesel. E também tive uma passagem pela BRF, uma empresa brasileira, mas uma das maiores indústrias de alimento e produção de proteína animal do mundo. Atualmente, estou aqui no início do meu mestrado em Economia Agrícola na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, onde eu também realizei o meu intercâmbio de graduação. Bom pessoal, meu nome é Lucas Palamin, eu sou formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, eu tenho uma área de concentração em Economia e Administração. No último semestre da minha graduação eu comecei a trabalhar na Ernst Young, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Lá eu trabalhei na área de valuation e finanças, mais focada para empresas do agronegócio. E nos últimos 3 anos eu estava trabalhando na BRF no time de inteligência de mercado, então com foco aí bem grande no mercado de carnes e grãos. E agora aqui estou junto com a Isa no mestrado em Economia Agrícola na Universidade de Nebraska. Bom pessoal, como esse é o nosso primeiro vídeo no canal sobre esse tema, a gente achou que seria legal a gente trazer uma breve contextualização sobre os principais fatores que impactaram o mercado nos últimos meses. Então vamos lá para um breve flashback. A safra desse ano já começou com estoques de passagem bem baixos, e isso aconteceu principalmente devido a 2 motivos. O primeiro é relacionado à trade war entre Estados Unidos e China. Lembrando que a guerra comercial começou em meados de maio de 2018 e fez com que a China reduzisse muito as importações de soja dos Estados Unidos. Com essa redução na demanda chinesa por soja norte-americana, os estoques de soja aqui nos Estados Unidos ficaram nos maiores níveis da história, e isso levou a uma redução na área plantada de soja nos últimos anos. Então, na última safra, a área de soja já foi bem abaixo da média histórica. Então, os Estados Unidos produziu abaixo das 100 milhões de toneladas e abriu ainda caminho aí para o Brasil se tornar o maior produtor de soja, Lembra que o Brasil e os Estados Unidos sempre estavam disputando o primeiro lugar. Nos últimos anos, o Brasil ficou em primeiro lugar e um dos motivos é que os Estados Unidos tirou o pé mesmo devido aí à guerra comercial. Um segundo ponto é que, não sei se vocês se lembram, mas em agosto do ano passado teve um vendaval, uma tempestade muito forte que assolou aqui a região do Corn Belt e afetou principalmente o estado de Iowa, que é o principal produtor de milho dos Estados Unidos. Esse ocorrido fez com que a produtividade na safra passada tivesse uma queda bem relevante. Então, com isso, a produção total da safra do ano passado de milho e soja dos Estados Unidos foi a menor desde 2014. Então, esses são os principais fatores aí que já explicam um estoque de passagem de início dessa safra aí já bem abaixo dos últimos anos, Agora também a gente pode trazer um outro ponto, que esses estoques mais baixos incentivaram bastante os produtores a plantarem nessa safra. Então, grande parte aí do sucesso dessa safra, da safra desse ano, está sendo maior que a do ano passado, passa então por essa área plantada maior, e também pelo clima, que vem contribuindo aí, a gente tem um clima melhor do que o clima da safra do ano passado. Por outro lado, por mais que a safra desse ano esteja maior do que a safra do ano passado, a expectativa é que os estoques de passagem do fim desse ano sejam ainda menores do que a do ano passado. E isso é muito explicado também pelas exportações fortes que os Estados Unidos fez nos últimos meses. E quando a gente fala de exportações, não dá para não falar de China, É importante lembrar que a China sofreu muito com o vírus da peste suína africana. Como o primeiro caso foi lá em agosto de 2018. Esse vírus levou a China a perder metade do rebanho suíno
que eles tinham. Lembrando que a China é o responsável pela produção de metade da carne suína no mundo. Então foi um impacto muito grande no mercado suíno, mas também impactou muito o mercado de grãos. Agora, o rebanho suíno chinês passa por uma recuperação, só que, por outro lado, a estrutura de produção de suínos na China passa por uma tecnificação muito forte, que está aumentando também o consumo de ração. Então, a China passa por um momento aí de demandar muito grão, né? Então, nos últimos meses, a gente viu uma China muito forte aí no mercado internacional, de soja e também de milho. Isso que é uma coisa bem inédita. Não sei se todos lembram, mas historicamente a China importava cerca de 3 a 5 milhões de toneladas de milho por ano. E no último ano, esse número já passou para quase 8 milhões de toneladas. E a estimativa é que para esse ano o número fique em 28 milhões de toneladas. Então a China entrou de vez como um player muito importante e relevante no mercado de milho. Os Estados Unidos foram o principal país que ofereceu esse milho para a China. Então, isso foi um dos principais fatores que fez os estoques chegarem em níveis tão baixos e os preços chegarem nas máximas dos últimos anos, nos últimos meses. E além desses fatores, a gente teve também um atraso tanto no plantio quanto na colheita da soja e, consequentemente, atraso no plantio de milho e quebra do milho safrinha no Brasil. E isso fez com que os países demandassem ainda mais milho e soja dos Estados Unidos, né? Elevando aí então a demanda pela soja e milho norte-americano e, consequentemente, reduzindo os estoques desses grãos. Então, é toda essa conjuntura que explica a forte alta nos preços que a gente viu desde o ano passado. Porém, nas últimas semanas, meses, a gente viu os preços em queda. E parte disso é explicado principalmente pelos dados divulgados pelo USDA no relatório do WASDE, que é um relatório de oferta e demanda, que a Isa vai explicar mais pra gente por que ele é tão importante. Bom, pessoal, os relatórios do WASDE, ou do WASDE, como a gente costuma falar no Brasil, é o World Agricultural Supply and Demand Estimates, que nada mais é que o relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ou USDA, como a gente também costuma falar no Brasil, que computa o balanço de oferta e demanda das principais commodities agrícolas do mundo. No relatório, eles computam para cada país qual que é a expectativa de produção, qual que é a expectativa de importação, e o que se espera da demanda e da exportação em cada país. Assim, eles conseguem chegar nos estoques de passagem, que são os estoques computados ao fim de cada ano safra. Os estoques, eles são um termômetro para indicar qual deve ser a expectativa de preço cada vez que um relatório é emitido. Todo mês, esse relatório ele revisa os dados que são estimados para a safra corrente e ele faz uma projeção para a próxima safra. No caso aqui dos Estados Unidos, a gente está finalizando, ou seja, colhendo, enquanto no Brasil já está se dando início o plantio, ou seja, o início da safra 21-22. É muito importante a gente ter em mente esse descasamento entre os dois principais players produtores de grãos do mundo para entender um pouco o impacto de preço em cada local. Fica com isso em mente para os próximos vídeos. Agora é um momento muito legal porque as máquinas estão a todo vapor no campo, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. Bom, pessoal, agora vamos lá para o relatório do WASDE divulgado na última terça-feira, dia 12 de outubro. De modo geral, o relatório foi bem baixista, então os preços em Chicago estão caindo desde a divulgação desse relatório para milho e principalmente para soja. Vamos começar falando da safra de milho. O USDA revisou para baixo a estimativa de produção, então aí uma queda de 1,8 milhões de toneladas. E mesmo com essa queda aí na oferta, eles revisaram para baixo a estimativa de consumo doméstico para ração. Então aí pensando que o setor de proteína animal está bem pressionado aí com a alta nos custos de grãos. Então isso levando aí a uma estimativa de menor demanda de 3,2 milhões de toneladas. Então nesse balanço diminui 1,8, só que aumenta 3,2. Isso está levando o aumento nos estoques de passagem, que antes estavam em 30,14 para 31,41 milhões de toneladas. E se a gente olhar agora para a próxima safra, o USDA elevou as estimativas de produção de milho nos Estados Unidos, então aqui um aumento de 0,6 milhões de toneladas, e reduziu a estimativa de consumo doméstico, seguindo aí a mesma lógica que eles estão utilizando nesse ano, né? Maior custo, então setor aí de carnes mais pressionado e menor consumo, menor demanda por milho. Então, com esse aumento aí no estoque final desse ano, mais uma produção maior e mais um consumo menor, a estimativa agora é de um estoque que chega a 38,1 milhões de toneladas. Então é um aumento aí bem considerável e acima do que o mercado estava esperando.
Bom, e agora falando de soja, o relatório então extremamente baixista, contrariando todas as expectativas de mercado, o USDA revisou para cima a estimativa de produção de soja já nessa safra. Então foi um aumento aí de 2,2 milhões de toneladas, e isso levou a um aumento acima do esperado nas estimativas de estoque. Então os estoques agora chegam a quase 7 milhões de toneladas. E agora falando da safra do ano que vem, a estimativa é de um aumento de produção de 2 milhões de toneladas a mais do que a estimativa no mês anterior. E também isso faz com que os estoques de passagem do ano que vem se elevem em 3,7 milhões de toneladas. Então esse é um aumento de mais de 70% em relação à estimativa de estoque do mês anterior. Então isso que está fazendo o mercado cair tanto. Foi o relatório onde eles mais mudaram aqui na estimativa de estoque. Então um aumento aí bem forte, né? 70% aí em relação mês contra mês, né? E alguns outros pontos relevantes que contribuem para esse cenário baixista são o desaquecimento da demanda chinesa. Então, por mais aí que a China ainda esteja recompondo aí o rebanho suíno, né, eles estão já atingindo níveis de produção já mais satisfatórios, e as margens da suinocultura já voltam aí à média histórica, e isso já leva aí à redução também do esmagamento e do consumo de grãos lá na China. E outro fator também é que agora o mercado está mais de olho na safra, no início da safra no Brasil. Então a evolução do plantio no Brasil, que até o momento parece estar num ritmo bem melhor do que do ano passado, isso também eleva as estimativas aí de uma safra muito boa no Brasil nessa próxima safra, e essa oferta maior também pressiona aqui os preços em Chicago. Um contraponto aqui é que essa queda recente aí, né, nas últimas semanas nos preços de grãos deve levar aí uma recuperação nas margens também dos produtores aí de carne, de combustíveis. Então isso deve ter aí um ajuste na produção dos principais consumidores de grãos. Então isso deve reaquecer a demanda e também deve então travar aí a queda dos preços, né? E também vale lembrar que apesar dos estoques melhores do que as estimativas dos últimos meses, os estoques estão em níveis bem abaixo dos últimos anos, né? Então isso pode ser um indicativo que os preços não vão chegar nos níveis dos últimos anos, né? Os preços vão se manter em patamares elevados devido a esses estoques reduzidos. Bom, pessoal, nesse contexto bearish do relatório, o produtor precisa ficar atento para gerenciar o seu risco da melhor forma e tomar decisões de investimento. A gente viu que na safra passada, um dos setores que mais se aqueceram foi o setor de maquinário agrícola, justamente por investimentos na fazenda, porém um momento agora de cautela para não comprimir o fluxo de caixa. A gente está vivendo um período de alta no preço dos insumos, ou seja, um momento de alta nos custos de produção e até mesmo um risco de falta de abastecimento. Isso porque a China, essa gigante do mercado, está passando por alguns problemas bastante sérios. Um deles é a crise energética, justamente porque mais de 60% da energia elétrica da China vem do carvão, né? Então, embora no Brasil a gente tenha uma crise elétrica, mas é muito mais por conta de uma falta de chuvas, já que a gente tem uma energia limpa, na China é bastante diferente. Então, para cumprir as metas ambientais de redução de emissão de gases de efeito estufa, o governo tem reduzido o limite de uso de energia elétrica pelas indústrias, o que tem feito muitas indústrias diminuírem seu ritmo de produção ou até mesmo paralisarem. Um exemplo disso é a Louis Dreyfus, que já sinalizou essa semana uma paralisação do esmagamento de soja. No caso do agro, o principal problema é justamente na produção e abastecimento de fertilizantes e defensivos agrícolas. Talvez o caso mais crítico seja o do glifosato, que é o defensivo agrícola mais utilizado no mundo inteiro, e 95% do princípio ativo desse defensivo vem da China. Outro grande problema que a China vem enfrentando é o risco do calote bilionário de uma das maiores construtoras, a Evergrande. Apesar de agências regulatórias chinesas terem intervido e o Banco Central local ter feito injeção de liquidez, o risco ainda existe, tem espantado investidores e tem desvalorizado a moeda local. Porém, se uma bolha estoura, o desemprego chinês irá repercutir em diversos setores, inclusive no agronegócio, vai desacelerar a economia chinesa e vai gerar também impactos drásticos no nível de compra de commodities agrícolas feitas pela China. Existem outros fatores que estão gerando aumento de custo também, alguns deles muito relacionados a frete. Então, quando a gente pensa em frete, o preço do petróleo internacional está impactando diretamente o frete no Brasil e no mundo. Os preços de containers e frete marítimos
ainda estão tendo o efeito do navio encalhado no porto de Suez e a paralisação de portos durante a pandemia. E no Brasil, especificamente, quando a gente pensa na quebra da safrinha, teve muito menos caminhão levando o milho para o porto, menos exportação e, portanto, muito menos frete de retorno, ou seja, menos caminhão para levar insumo do porto para o interior. Ainda sobre fretes, temos visto que os Estados Unidos ainda sofre bastante com os efeitos do furacão Ida, que atingiu o país em agosto desse ano, principalmente no Golfo do México, que é onde desemboca o rio Mississippi, um dos principais fluxos de exportação e escoamento de grãos aqui do Corn Belt. Quando a gente fala em fertilizantes, o problema se estende para além da China. A gente vê a União Europeia, por exemplo, restringindo as exportações de cloreto de potássio da Bielorrússia, que é responsável por 20% da produção de potássio do mundo. Um outro exemplo é a Ucrânia, que chegou a paralisar sua produção de ureia e de amônia devido ao alto preço do gás natural, uma das principais matérias-primas na produção de fertilizantes. O governo brasileiro já anunciou que está pensando num plano nacional de fertilizantes que vai ter um foco em reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes internacionais, com foco principalmente em bioinsumos. Importante lembrar também que, embora todos esses fatores tenham gerado bastante inflação no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Brasil sofre muito mais drasticamente justamente pelo nível de desvalorização do real frente ao dólar. Isso aumenta o risco do produtor rural brasileiro e ameaça a competitividade brasileira. A boa notícia é que as chuvas estão muito mais regulares esse ano do que estavam ano passado, então o plantio tem acelerado cada vez mais para soja e milho primeira safra. E embora a gente tenha visto aí uma confirmação cada vez maior do efeito Laninha, a gente pode esperar uma safra recorde para o Brasil. Pelo menos é isso que está todo mundo esperando. Mas é preciso ficar atento. Com boas safras aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, com o elevado custo de produção e com os sinais de desaceleração da economia chinesa, o produtor precisa focar em garantir margem para essa safra. Lembrando ainda que, devido à quebra da safrinha do ano passado, o governo zerou o PIS/COFINS para milho importado, ou seja, aumentou a competitividade do milho internacional justamente para reduzir o custo de produção de indústrias que dependem do grão como matéria-prima, até o fim do ano, pelo menos. Para os próximos vídeos, a gente pretende responder aí um pouco das perguntas que estão levando para o AgroConnection em relação, por exemplo, à situação comercial entre Estados Unidos e China, políticas agrícolas aqui nos Estados Unidos, como subsídios e seguro rural e muito mais. No mais, desejamos para vocês um ótimo plantio e que as chuvas cheguem cada vez mais no nosso Brasilzão. É isso aí então, gente. Chegamos ao fim da nossa primeira participação aqui no AgroConnection. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like aqui no canal. Deixa aí também o seu comentário. Como que tá aí o plantio na região de vocês? Como que estão as chuvas? Conta pra gente. Quais são as suas expectativas para a próxima safra? Estamos esperando aí a mensagem de vocês. Fechou? Obrigado, gente. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Falou!